E aqui a gente vai tratar de um assunto, irmãos, que é de extrema importância para todos os cristãos, para os jovens, para os adultos, para os homens, para as mulheres, é de extrema importância. Para que a gente possa, então, saber como lidar com a nossa vida cristã na igreja. Como que a gente lida com a nossa vida cristã na igreja? Como que é essa relação nossa com a igreja? A gente sabe que tem a nossa vida cristã na sociedade, normal, comum, mas e na igreja, dentro da igreja? Como que a gente lida com isso? Então a gente vai tratar sobre isso. Então tem dois princípios básicos em relação a esse conceito. Deixa eu ver se passa aqui. Isso. Algumas pessoas pensam um desses dois conceitos. Ou o cidadão acha que ele é um voluntário, ou o cidadão acha que ele é um chamado. São dois conceitos importantes. Aí eu pergunto para você, qual desses conceitos está na sua mente? Qual desses conceitos? Você acha que na igreja você é um voluntário, ou você acha que você é um chamado? Qual é o conceito que predomina na sua mente? Qual é esse conceito? Então a gente vai pensar um pouco sobre isso, porque é bem possível, vamos pegar um casal, está lá o homem e a mulher, eles vêm para a igreja, um acha que ele é um voluntário e o outro acha que ele é um chamado. E aí você vai ter um problema com esse casal. Cedo ou tarde esse casal vai ter um problema, porque eles têm conceitos diferentes em relação ao que a Bíblia nos ensina. Então, nessa noite, nós vamos tratar sobre isso, que é um assunto importante. Você sabe responder? Você saberia responder qual desses conceitos está fixado no seu coração, na sua mente? Se é um voluntário ou você é um chamado? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se está passando. Parece que está pulando. Espera. Acho que está pulando um aqui, se eu não me engano, hein? Aqui. Ó, voluntário. Então vamos lá. O voluntário é esse cidadão aqui, ó. Ele quer essa palavrinha aqui, ó. Gratidão e reconhecimento. O voluntário é esse cidadão. Ele faz alguma coisa, mas o pouco que ele faz, ele já quer isso. Ele já quer gratidão e já quer reconhecimento pelo enorme sacrifício, pelo enorme esforço que ele fez ou ele ajudou ali na obra do Senhor, ali na igreja. Então, o voluntário, ele normalmente faz alguma coisa, mas ele é aquele cidadão que na primeira oportunidade, ele já taca na cara. Ele já taca na cara da liderança da igreja, do líder dele lá, dos setores, do homem, da mulher, dos jovens, dos adolescentes. Por quê? Porque na cabeça dele, ele está fazendo um enorme esforço, um enorme sacrifício. Então, o voluntário é esse cidadão, certo? Então vamos lá. Supervalorizam aquilo que estão fazendo, contando tudo. E aqui é importante, eu acho importante isso aqui, porque é o seguinte, valorizar é uma coisa. A gente, quando vê alguém fazendo alguma coisa bacana, nós temos que fazer o quê? Valorizar. A pessoa fez um negócio legal, você valoriza o trabalho da pessoa. Agora, ele espera sempre o quê? A supervalorização. Não é só valorizar, não basta só valorizar. Precisa ter uma supervalorização por aquilo que a pessoa está fazendo. Então, aqui é um problema. Existe um problema aqui. Por quê? Porque existe uma pessoa que ela se enxerga como voluntário. Ele é aquela pessoa que ele está
como que a gente pode dizer? Ele está ajudando a igreja, ele está dando ali uma moedinha do sacrifício dele para a igreja, entende? Então, aí ele vai esperar o quê? Ele vai esperar um enorme reconhecimento, ele vai esperar gratidão, ele vai esperar uma supervalorização sobre aquilo que ele está fazendo, entende? Então, voluntário é esse tipo de pessoa. Assim, nunca podemos esperar excelência de um voluntário. Nunca podemos esperar excelência. Por quê? Do ponto de vista deles, já fazem além do necessário. Então, o voluntário, ele tem na sua cabeça, na sua mente, que ele sempre está fazendo muito. Então, esperar excelência de uma pessoa que está na igreja, mas que se vê como voluntário, é ilusão. Porque se ele faz qualquer coisa, vamos pegar um exemplo, passou uma vassoura aí na igreja. Na cabeça dele já fez muito. Entendeu? Já fez muito. Sei lá, arrumou alguma coisinha aí que a igreja estava precisando, na cabeça dele já fez muito. Já fez muito. Então a gente tem esse tipo de pessoa que talvez ele não se enxerga como um voluntário. Você pergunta para ele, você é um voluntário na igreja? Ele não se enxerga, ele não fala essa palavra, a boca dele não fala essa palavra, mas a mente dele está repleta desse conceito de ser um voluntário, de ser alguém que está ali sempre fazendo ali de algum modo um favor para a igreja. Não se pode exigir coisa alguma de um voluntário, mas temos sempre que esperar pela sua disposição. Então, chega lá, você pede alguma coisa para essa pessoa que se considera um voluntário, ele fala, poxa, não, vamos ver quando dá, vamos ver a hora que dá, vamos ver um dia que eu estou bem tranquilo, um dia que eu estou bem livre, para aí eu reservo um tempo ali para eu fazer alguma coisa, certo? Se hoje ele quer trabalhar, tudo bem, mas se amanhã ele amanhecer indisposto, ele já não fará coisa alguma, afinal, pensa ele, não é minha obrigação, sou apenas um voluntário. Então você percebe como que é a mentalidade desse tipo de pessoa. Eu não sei se você tem essa mentalidade. Eu não sei se você pensa desse jeito. Então, eu vou tocar baixo lá na igreja. Sou voluntário. Então, quando der eu vou, quando não der também eu não vou. Beleza. Vou ajudar a mexer em alguma coisa, vou ajudar a pintar a parede lá. Beleza. Se der, beleza. Se não der, beleza também. Então, a pessoa tem esse conceito. Ela acha isso, ela pensa dessa maneira. Ok? Então, vamos lá. Essa frase aqui, ela é importantíssima. Fazem o mínimo e acham o máximo. Então vamos dizer todo mundo junto aqui essa frase, para você decorar bem? Fazem o mínimo e acham o máximo. Entende? É isso. Voluntário é esse tipo de pessoa. Trabalha muito? Não. Normalmente, uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade nunca é aquela pessoa que veste a camisa mesmo da igreja, ele nunca está comprometido de verdade com a igreja, ele nunca participa das atividades da igreja, ele nunca respira mesmo o ambiente da igreja. Mas, na cabeça dele, ele acha o máximo. Ou na cabeça dela, acha o máximo. Entende? Então, a gente precisa ficar alerta com esse tipo de conceito que às vezes pode estar na nossa mente, pode estar na nossa cabeça. Agora, tem um outro conceito importante aqui. Tem aqueles que se consideram chamados, certo? Então tem aquele que se considera um voluntário e tem aquele que se considera chamado. 1 Coríntios 9,19 diz assim: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas.
Você é livre? Você é livre. Você precisa vir para a igreja? Não, nenhum de nós aqui precisamos vir para a igreja. Você precisa ler a Bíblia? Não, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa orar, você não precisa acreditar em Deus, você não precisa ajudar uma igreja local em absolutamente nada, você não precisa dar um dízimo para a igreja, você não precisa dar uma oferta, você não precisa orar por ninguém, você não precisa nada. Por quê? Porque você é livre. Todo ser humano ele tem essa liberdade para escolher. Ele tem essa liberdade para escolher fazer a sua decisão. Você quer estar na igreja? Venha para a igreja. Você não quer vir na igreja? Não venha para a igreja. Você é livre. Você é livre. No entanto, quando você é chamado, esse conceito muda. Você já não se considera livre, mas tem algo mais forte em você que te leva a se dedicar de uma maneira intensa pela obra do Senhor, pelo reino de Deus. E como que você se dedica ao reino de Deus? Quando a gente pensa assim, eu vou me dedicar ao reino de Deus, tá uma coisa meio, nossa, mas o que é esse reino de Deus? Sabe de uma coisa? Faça o simples, se dedica à igreja que você congrega, se dedica à igreja que você participa. Você já estará servindo de algum modo o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz, embora eu fosse livre, nós somos livres. Ok? Nós temos o direito de escolher se vamos para a igreja ou se não vamos para a igreja, se vamos para um outro local, para um outro ambiente. Mas, o apóstolo Paulo diz, olha, fiz-me escravo de todos, ou seja, fiz-me servo de todos, escolhi ajudar, escolhi trabalhar, escolhi abençoar, escolhi dedicar minha inteligência, dedicar os meus talentos, dedicar minha saúde, dedicar o meu dinheiro, dedicar o meu tempo para abençoar a vida de outras pessoas, para ganhar outras pessoas para Cristo. Perceba a diferença de uma pessoa que se considera voluntário e uma pessoa que se considera chamado. É muito diferente. Então vamos lá. O chamado sempre exigirá renúncia. Por isso Jesus nos leva a pensar se estamos dispostos a pagar o preço. Chamado. Você ser um voluntário, você ter essa visão, então você ajuda quando dá, você faz quando dá, você... Agora, quando você percebe que você foi chamado, quando você percebe que a vida cristã é um chamado de Deus para você, que não dá para levar de qualquer jeito, aí você vai perceber que vai ter algumas renúncias. Um exemplo básico aqui é que você está aqui agora, nessa noite, você poderia estar na sua casa, poderia estar assistindo alguma coisa lá. Você renunciou àquilo que você poderia estar na sua casa fazendo para estar aqui. Ok? Então, vai ter um preço. Jesus, lá em Lucas, capítulo 15, verso 28, ele diz assim, olha, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que acontece aqui? Existe um conceito. Jesus está dizendo, olha, você quer ser meu discípulo? Calcule o preço, analise. Ser o meu discípulo vai ter um custo. Ser o meu discípulo não vai ser de qualquer jeito. Você vai ter um custo, vai ter um preço a ser pago para isso. Entende? Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que abrir mão de alguns lazeres, você vai ter que abrir mão do seu tempo, você vai ter que abrir mão de fazer algumas coisas para fazer outras. Vai lá e calcule o preço. Jesus está dizendo, calcule o preço. Você quer ser meu discípulo? Calcule o preço. Não dá para ser discípulo de Jesus
vivendo de qualquer jeito. Não dá para ser discípulo de Jesus tendo uma vida totalmente fora daquilo que ele ensina. Ser um discípulo de Jesus tem um preço. E aí é um ponto importante para você pensar. Se é cristão, perguntar para você, talvez, provavelmente que a maioria vai dizer, não, eu sou cristão. Agora, calculou o preço? Você calculou o preço? Porque às vezes a gente diz ser cristão, mas não estamos fazendo aquilo que o nosso Deus está dizendo. Quem está dizendo aqui, Lucas está relatando no capítulo 15, não é Lucas que está dizendo, é o próprio Jesus. O próprio Jesus que disse isso aqui, ó. Calcule, por quê? É como aquela pessoa que fala assim, vou construir uma casa. Aí começa a construir a casa, não calculou direito, depois não consegue terminar. Jesus está dizendo, eu quero ser... A pessoa diz, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero ser cristão. Não calculou o preço. Aí na hora que começou a ver que ser cristão vai demandar de você aí algum esforço, aí a pessoa fala, eu não quero mais. Eu achei que ser cristão ia ser uma coisa bem de boa mesmo. Eu não quero mais ser cristão. Então, calcule o preço. E aí tem esses materiais aqui que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer. Existem duas formas, dois tipos de materiais que o apóstolo Paulo vai dizer que nós podemos trabalhar para construir, para construir aquilo que nós devemos construir para o reino. Você pode trabalhar com madeira, com palha ou feno. Ou seja, materiais frágeis, que apodrecem com facilidade, palha. Construa uma casa e faça todas as amarrações da casa com palha. Fragilidade pura. Você pode construir. Faça, construa. Frágil demais. E tem muita gente que tem essa mentalidade de voluntário e que constrói a sua casa aqui, com um tipo de materiais frágeis. No entanto, o apóstolo vai dizer, tem outros tipos de materiais. Tem o ouro, a prata, pedras preciosas. Qual é a diferença desses materiais? Grave bem essa palavrinha aqui, Preço. Uma coisa é o valor de uma palha ou do feno. Outra coisa é o valor do ouro ou da prata. Tem gente que para o reino de Deus, ele está dando isso aqui, madeira, palha e feno. Você trabalha lá na igreja, você serve a igreja, eu sirvo. O que você faz lá na igreja? Eu dou um pouco de madeira, de palha e de feno. Legal. Por quê? Porque eu vou quando dá, eu faço do jeito que dá. É aquela coisa, faz sempre como que é? Tem uma frase. É sempre rápido e mal feito. Sempre rápido e mal feito. Então, faço do jeito que dá, vou lá, dou o ar da graça de vez em quando, tal. E aí eu vou construindo as coisas para o reino, com madeira, com palha e com feno, do jeito que dá. Aí, tem os que são chamados pelo Evangelho. O cara que sente a responsabilidade como os discípulos sentiam. Então ele diz, aqui é o trabalho com ouro. Rapaz, eu ralo, hein? Eu ralo. Eu me dedico. Olha, lá para a igreja, cara, eu gasto muito do meu tempo. Eu gasto muitas horas em casa, me preparando. Eu gasto muito tempo ensaiando. Eu chego cedo. Eu sou pontual. Eu deixo, às vezes, de participar de um jantar de família para estar lá. Entendeu? Então, você vai percebendo que é um preço maior. É um preço maior. A pessoa, ela abre mão de muitas coisas para servir ao reino de Deus. Porque ela não trabalha com palha, com madeira, com feno, ela trabalha com ouro, com prata, com pedras preciosas. Então, que tipo de material você está servindo ao reino? Qual é o material que você está dando para o reino de Deus? Então, tem gente que se for com madeira, palha e feno, nossa, beleza. Por quê? Porque não precisa se comprometer tanto, não precisa ajudar tanto,
Nossa, dar dinheiro para a igreja? Jamais. Nossa, que isso. Em compensação, tem outros, irmãos, que eles contribuem mesmo. São fiéis no seu dízimo, são fiéis na sua oferta. Aqueles, às vezes, não têm dinheiro para dar o dízimo, mas dá um jeito de dar uma oferta para a igreja. É fácil dar o dízimo para a igreja? É fácil tirar 10% do salário e dar lá para a igreja? É fácil dar uma oferta abençoada para a igreja? Não. Por isso que é ouro, por isso que é prata. É um preço maior. É um preço maior. Entende? Então vamos lá. Alguns preferem edificar com madeira, palha e feno, porque o preço a ser pago é baixo. Extremamente baixo. Ouro, prata, pedras preciosas possuem um custo elevado. Se é cristão? Sou. O que é que você faz aí? Eu vou na igreja no domingo. Palha, feno, madeira. Você é crente? Sou. O que é que você faz? Vou na igreja no domingo. De vez em quando dá, eu vou no ajuntamento lá. Palha, feno, madeira. Compensação, graças a Deus que tem aquelas pessoas, e o objetivo disso aqui é despertar algumas pessoas para essa responsabilidade. Tem gente que até agora se via como um voluntário, mas tem gente que vai sair daqui hoje se vendo como alguém chamado por Deus. E aí vai parar de trabalhar com madeira, com palha e com feno e vai começar a trabalhar com materiais caros, que têm um alto preço, ouro, prata e pedras preciosas. Preço, olha só, preço, grava essa palavra, preço. Preço envolve energia, tempo, relacionamento, sono. Você vai gastar muita energia para o reino de Deus na igreja, você vai gastar tempo, você vai ter que se relacionar, você vai ter que conversar, você vai ter que conhecer, você vai ter que participar do ajuntamento, você vai ter que talvez fazer a visita para alguém que você soube lá que não está bem. Vai envolver sono, você poderia estar dormindo, mas você vai lá para alguma atividade na igreja, ou você então vai gastar tempo estudando, porque você tem alguma demanda para fazer em relação à obra do Senhor. Prazer, certo? Então, poxa, queria ir para o shopping, mas nossa, cara, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ensaiar. O pastor indicou lá um livro para ler, eu vou estar lendo esse livro. Vigília, oração, comprometimento, jejum, renúncias a amizades. Olha, tem aqui algumas amizades que eu estou vendo que não está me ajudando muito. Tem algumas amizades que não estão colaborando muito comigo. Renunciar a essas amizades. Essa amizade está te aproximando de Deus ou não? Está te levando para mais próximo do Senhor ou não? Algumas amizades vão ter que ser renunciadas. Irmãos, tudo isso é o preço. É o preço. Então, você vai ter que gastar energia, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que se relacionar, você vai ter que, algumas vezes, abrir mão do seu sono, abrir mão de alguns prazeres familiares, você às vezes vai ter que fazer vigília, fazer jejum, renunciar a algumas amizades. Claro que, por vezes, você vai ter que gastar dinheiro. Você vai ter que gastar dinheiro. A obra do Senhor também é feita de dinheiro. Nada disso aqui, irmãos, nada disso aqui é grátis. Entendeu? Nada disso aqui, esse microfone, esse cabo, o púlpito, o copo descartável, tudo, a cadeira que você está sentada, tudo. Dinheiro. Então, às vezes, a pessoa vai chamar essa responsabilidade, falar, poxa, eu participo da igreja, eu quero contribuir com a igreja financeiramente, quero abençoar. Preço. A pessoa começou a perceber o quê? Tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Ser discípulo é diferente de ser voluntário. Você vai ter que suportar algumas pressões, talvez você vai ajudar alguma coisa lá na igreja, e nem todo mundo vai te aplaudir, nem todo mundo vai te elogiar, nem todo mundo vai bajular você. Algumas pessoas vão fazer sérias críticas ao seu trabalho.
Você vai ter que suportar pressões, críticas, algumas vezes isolamentos, rejeição e dor. Preço. Preço de ser um discípulo do Senhor. Aí tem essa pequena reflexão que eu acho que é fundamental para a gente pensar. Ele diz assim, ó, você pode prever o futuro sucesso de um estudante pelo preço que ele paga na escola. Não o preço pago na mensalidade, mas sim aquele pago estudando, a renúncia assumida em prol do aprendizado. Então, a pessoa às vezes paga lá, estuda numa boa escola, tal e tudo mais, só que em casa não estuda, em casa não se dedica. E é justamente o preço que se paga em casa, esse estudante paga em casa, que vai fazer a diferença. Porque ir lá só na sala de aula, ouvir o professor e não fazer as coisas em casa, o dever de casa, provavelmente o seu rendimento vai ser inferior. Então vamos lá, ó. O cristão tem 4 características básicas. Presta atenção se você tem essas características. Olha se você tem essas características. Possui compromisso com a excelência, e excelência custa caro. Ó, você fazer um negócio bem feito, custa caro. Tem que chegar cedo. Tem que chegar cedo, você vai ter que se preparar, vai ter que estudar, vai ter que pensar no que você vai fazer. Vai ter que organizar o seu tempo. Como eu falei, ó, comer alguma coisinha antes de sair de casa para chegar lá bem, conseguir prestar atenção, não ficar morrendo de fome. E qualquer coisa que você for fazer, vou tocar uma música lá na igreja, é excelência. Você vai ter que ensaiar bastante para o negócio não sair de qualquer jeito. Custa caro, custa caro. Custa caro, não é de qualquer jeito. Não é pegar lá o violãozinho, tocar 2 vezes e, beleza, eu vou lá para o ensaio. Não. Fazer como um voluntário não custa caro. O voluntário, ele nunca paga caro nem nada. Agora, aquele que percebe que ele é chamado, aí ele não vai querer fazer de qualquer jeito, ele vai querer ser excelente. E a excelência custa caro. Segundo, nunca se mede pela média, mas com o que está à frente. Então, ele nunca fica se comparando com aqueles que são mais ou menos ali, medíocres, medianos. Ele nunca se compara, ele vai querer sempre o quê? Olhar aqueles que estão à frente dele, se inspirar naqueles que estão à frente dele e fazer um negócio bacana. Então eu estou aqui, ó. Quem que está à frente de mim? Eu vou olhar para esse, então, que está à frente de mim. Não vou invejar, não vou ter inveja, não vou ficar com raiva dessa pessoa que está à frente de mim, de jeito nenhum. Mas eu vou olhar para essa pessoa e admirar e me inspirar nessa pessoa. Aprender com essa pessoa. Então vamos lá. Como que você se mede? Ninguém vai, eu também não vou. Ninguém vai, eu também não vou. Ninguém faz, eu também não faço. O que é esse ninguém faz, ninguém vai? É se medir pela média. Eu não vou chegar cedo porque ninguém chega cedo. Eu não vou ajudar porque ninguém vai ajudar. Você veio pela média. Mas aqueles que são chamados, eles olham para aqueles que estão à frente. Eles são excelentes. Ninguém vai, eu vou. Ninguém chega cedo, eu chego cedo. Ninguém ajuda, eu ajudo. Ninguém contribui, eu contribuo. Mesmo que seja sozinho, eu contribuo. Ninguém se dedica, eu me dedico. Está todo mundo fazendo mal feito, eu vou fazer bem feito. Você percebe a diferença? É algo importante para a gente refletir. 3. Dá atenção aos detalhes. Aquilo que eu falei no culto agora de domingo. Eu vou lá para o ajuntamento, vou participar. Um detalhe.
Eu vou me arrumar. Eu não vou com qualquer roupa. Não vou qualquer roupa. Eu não vou vestido de qualquer jeito. Não vou colocar lá uma camisa regata, chinelão de dedo, mostrando a minha unha encravada e vou lá. Não. Eu vou prestar atenção nos detalhes. Entendeu? Porque quando você vai fazer algo importante, você não se veste de qualquer jeito. Então, se você vai fazer alguma atividade na igreja e você se veste de qualquer jeito, quer dizer que no seu inconsciente, isso para você não é importante. Não é importante. Porque quando você é convidado para ir para um negócio importante, o que você faz? Você presta atenção. Você presta atenção. Vamos supor que você marcou uma reunião aí com o prefeito, teve não sei o que lá, tal, chamou o prefeito, te convidou porque surgiu uma proposta de um negócio aí, de um emprego legal para você, e o prefeito pessoalmente te convidou para ter uma conversa com ele. Como que você vai lá conversar com o prefeito? Então, tenho certeza que algumas pessoas vão tomar um banho, vão orar, vão se arrumar, vão pensar o que vai falar, vai procurar ali a melhor camiseta, a melhor camisa, calça, o melhor sapato. Certo? Isso que é com o prefeito. Agora, para a igreja, o que a gente faz? Pega a primeira camisa que está na frente, primeiro short, primeiro tênis, primeiro chinelo, tal. Não toma banho, está 3 dias sem tomar banho, vai sem tomar banho mesmo lá para a igreja. Entendeu? Fedendo. E beleza. Mas isso é o voluntário. O chamado, ele fala, eu vou prestar atenção nos detalhes. Eu não quero chegar lá no ajuntamento morrendo de fome. Porque quando a gente está com fome, a gente não presta atenção. O nosso nível de compreensão das coisas cai. Então eu vou comer um lanchinho aqui antes de ir para o ajuntamento. Eu vou comer um lanchinho aqui antes de ir para o culto. Eu quero chegar no culto e estar inteiro no culto. Está bem. Quero ficar lá rezando para o pastor terminar logo porque eu quero comer alguma coisa. Não. Quero ficar bem, estar inteiro lá. Presta atenção nos detalhes. E aí, quais detalhes você tem que prestar atenção? Porque, às vezes, a gente falha, é justamente aqui, não prestar atenção nos detalhes. Presta atenção nos detalhes. Você vai ver que na hora que você começar a prestar atenção nos detalhes, muita coisa vai mudar para você. E aí, eu vou até ampliar aqui agora, vou sair um pouco do ambiente da igreja. Presta atenção nos detalhes lá no seu emprego. Presta atenção nos detalhes lá na sua casa. Presta atenção nos detalhes, você vai ver como que as coisas vão mudar. Presta atenção nos detalhes no seu relacionamento. Seu relacionamento, marido e mulher, quem tem namorado, namorada. Presta atenção nos detalhes. Presta atenção nos detalhes. Reino de Deus, gente. Detalhes. Detalhes. Presta atenção. O que você está fazendo? Presta atenção nos detalhes. Observe. Quarto, são constantes. O que fazem possui coerência e integridade. São constantes. Não é aquelas pessoas que nada e morrem na praia. Não. A pessoa começa toda animadona, tal, e daqui a pouco... vamos começar o ajuntamento. Nossa, que legal, que bênção, tal. Vai em 3. Aí acabou. O resto do ano não vai mais nenhum. Morreu. Você nunca mais nem escuta falar do irmão ou da irmã. Acabou. Isso aí é o voluntário. Vamos para o culto. Nossa, esse ano eu vou pegar firme. Não vou faltar um culto de domingo. Não vou faltar um culto de domingo lá na igreja. Acabou. Vai 4 cultos e você não escuta mais falar do irmão. Constante, constância, firmeza. O que fazem possui coerência, são íntegros. Essas questões, nós, eu e você, precisamos prestar atenção. Preste atenção nisso. Constância. Quanta gente, irmãos, pega uma responsabilidade na igreja, começa todo animado, todo fervoroso. Aí na primeira crítica que recebe, acabou. Acabou o homem, acabou a mulher, acabou o jovem. Não, o pessoal lá falou mal de mim lá, também não faço mais nada não. Entendeu? Aí você pega lá exemplos que nem o apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele ia pregar em alguns lugares, ele levava chicotada. Aí você compara, né?
os cristãos lá do primeiro século com a gente hoje. Então, constância. Aí você pergunta lá, apóstolo Paulo, você abandonou o ministério, você parou de pregar, tal, porque você recebeu chicotada? Não. Foi até o fim. Então, seja constante, seja firme naquilo que você faz. Seja firme. Pegou uma responsabilidade? Faça sol ou faça chuva. Estou lá, estou firme, vou honrar o compromisso que eu fiz com a igreja. Vou honrar o compromisso que eu fiz com Deus. Constância, constância. Entende? Isso aqui é importantíssimo. E coerência. O que você fala tem que ter coerência com aquilo que você faz. Aquilo que sai da sua boca tem que ser mostrado nas suas atitudes. Integridade. O que é integridade? Integridade é você pegar uma pessoa e você analisar essa pessoa e você perceber que de cima a baixo essa pessoa tem a mesma linguagem. Está lá na igreja, é a pessoa. Está numa festa de amigos, é a mesma pessoa. Está nos amigos do emprego, é a mesma pessoa. Não fala palavrão na igreja, não fala palavrão no trabalho, não fala palavrão em casa, não fala palavrão em lugar nenhum. É integridade. Agora, o que é não integridade? Não fala palavrão na igreja, mas no trabalho já fala. Aí em casa também já fala. Integridade é você ser o mesmo em todos os lugares que você vai. É o mesmo. Nem todos pagam o mesmo preço. Cada um tem uma cruz para carregar. Nascemos em realidades diferentes, com oportunidades diferentes. Aqui está um ponto importante. Está um ponto importantíssimo. Tem gente que nasceu com uma facilidade imensa para falar vários idiomas. Tem outros que não têm. Tem gente que nasceu com uma facilidade imensa para falar em público. Outros não têm. Tem gente que nasceu com habilidades para tocar um instrumento. Outros não têm. Tem gente que tem uma facilidade maravilhosa com a gramática, com a língua portuguesa. Outros não têm. Tem gente que nasceu numa cidade boa, que tem vários recursos, cursos e tudo mais para a pessoa fazer. Tem outras cidades que não tem. Cada um está numa realidade diferente. Cada um está numa igreja diferente. Agora, nós podemos olhar isso e ficar paralisados, ou podemos olhar isso, entender a nossa realidade e trabalhar com aquilo que nós temos. Ser fiel a Deus com aquilo que nós temos. Eu não sei falar grego, hebraico, latim, aramaico, sei falar português. Mas com o português eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu não sei tocar instrumentos. Não sei tocar, não tenho habilidade para tocar instrumentos. Não sou bom. Mas tem alguma qualidade que você tem, que você pode ajudar no reino de Deus. Afinal de contas, a Bíblia nos diz que a igreja é como se fosse um corpo. E aí o apóstolo ele diz assim, olha, por um acaso a orelha pode dizer para a boca que não precisa dela? Não. Toda parte do corpo é necessária. Então, cada um tem a sua função, cada um tem a sua realidade. Isso não faz de você nem melhor nem pior, só faz você diferente. Presta atenção nisso, isso aqui é muito legal. Um lendário violinista foi abordado, certa vez, depois de um concerto, por uma mulher de meia idade. Ela estava entusiasmada. Eu daria minha vida para tocar como o Senhor. Ao que ele respondeu, minha senhora, foi exatamente isso que eu fiz. Tem gente que tem esse discurso, né? Você vê lá a pessoa, nossa, eu daria minha vida para ter esse talento. Eu daria minha vida para fazer isso. Eu queria ter esse talento que você tem. Queria ter esse talento que você tem. Aí tem aquele que só fala que daria a vida. Aí tem um outro que ele fica quieto,
e ele realmente dá a vida dele pelo negócio. Se dedica de verdade, se esforça de verdade, se compromete de verdade. Então, músico lá, daria vida, a mulher, né, quer elogiar ele lá, tá, nossa, eu daria vida. Ele diz, olha, minha senhora, foi exatamente isso que eu fiz. Eu dei a minha vida para tocar do jeito que eu toco hoje. Ou seja, me dediquei muitas horas por dia, muitas horas por mês, muitas horas por ano, para que eu pudesse ser o músico que eu sou hoje. Então, qual é o seu talento, qual é a sua responsabilidade, o que é aquilo que Deus tem dado, colocado na sua mão para você fazer? Faça, se dedique, se esforce, aprenda mais e melhor. O cristão de excelência sempre será alvo de críticas como: não precisa disso tudo. Você fala, eu quero lá participar, eu quero ajudar, tal, não sei o quê. Aí vem lá seu pai e fala, não precisa disso tudo não, já foi na igreja já, essa semana. Eu quero me dedicar, eu quero ensaiar, quero aprender, tal. Não precisa disso tudo não. Eu quero ler, eu quero aprender lá, o Marcos e a Nayara lá falou que era para a gente ver tal coisa. Não precisa disso tudo não. Vamos chegar cedo, vamos chegar atrasado não. Não precisa disso tudo não, vamos chegar depois lá mesmo. E assim vai. E assim vai. Aí você vai criando esse ritmo de vida, essa cultura dentro de você. Não precisa disso tudo, não precisa disso tudo, não precisa disso tudo. E vai ficando uma coisa ruim, uma coisa capenga, uma coisa frágil. E nada que você toca, nada que você coloca a mão, nada, vai para frente. Por quê? Porque você tem essa cultura aqui, não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. E a verdade, irmãos, é que precisa disso tudo sim. Quando alguém falar para você, não precisa disso tudo não, você fala, não, precisa disso tudo sim. Precisa disso tudo sim. Preciso me dedicar sim. Preciso me esforçar sim. Porque eu não sou um voluntário, eu sou alguém chamado por Deus. Eu não estou servindo a homens, estou servindo ao Senhor. Precisa disso tudo sim. Você é muito bitolado com esse negócio de igreja aí, precisa disso tudo não. Precisa sim. Precisa sim. Precisa sim. O preço aumenta, mas a sensação é que ficou mais barato. Quando você percebe que você é chamado pelo Senhor, mais responsabilidade você vai tendo. Você vai percebendo isso. Você começou ali a se dedicar a fazer a coisa com excelência. Porque, irmãos, é normal. Quando você é bom num negócio, as pessoas começam a te chamar para fazer. Começam a te chamar para fazer. E cada vez você vai tendo mais responsabilidade. Você vai tendo mais responsabilidade. Só que quanto mais responsabilidade você tem, parece que é mais tranquilo de fazer. Você tem mais prazer em fazer, você tem mais prazer em ajudar, você tem mais prazer em se dedicar, você tem mais prazer em contribuir, você tem mais prazer. Então, uma forma boa para você medir como que você tem se comportado com a igreja é assim, Tá, eu estou na igreja tem quanto tempo? Tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Beleza. Nesse tempo que eu estou na igreja, as minhas funções na igreja aumentou ou diminuiu? Eu estou 2 anos na igreja. Tá. Nessa igreja, eu estou ajudando cada vez mais ou eu estou parando de ajudar cada vez mais? Eu estou me dedicando cada vez mais ou eu estou parando cada vez mais? E aí, se você perceber que você está parando, ou melhor não, né? O pior. Se você perceber que você está parado, que nem melhorou nem piorou, está do mesmo jeito, aí é motivo para você pensar justamente nisso que nós estamos falando. Nesse conceito aqui, eu sou alguém chamado por Deus, ou eu me considero apenas um voluntário, como se eu estivesse fazendo um favorzinho lá para Deus. Presta atenção, você não alcançará amanhã o que não quer pagar hoje. Olha só. Senhor, é o seguinte, eu não tive tempo de me preparar,
eu prometo que, se o Senhor me abençoar hoje, amanhã estudo a lição. O famoso João Miguel. Não é o João Miguel, não, é o João Miguel. Sempre dando um miguezinho para Deus. Sempre, sempre, sempre. Ah, não deu para fazer hoje. Deus, olha, Senhor, mas me abençoa hoje, Senhor. É a última vez que eu peço. Por favor, me abençoa. Mas na próxima semana eu prometo que eu vou ser fiel. Eu prometo que eu vou fazer bem feito. Eu prometo, eu prometo. E aí, eu não sei se quem de vocês aqui, aí você analisa você mesmo aí, o jeito que você tem se comportado, o jeito que você tem feito, como que você lida com as coisas que você tem feito para o Senhor. E aqui tem uma frase do Spurgeon que eu vou ler com vocês, e que é importante, e aqui eu já vou encerrando. Irmãos, olha só que interessante. Spurgeon tem essa frase aqui, isso aqui você grava no seu coração. Ele diz isso para os alunos que ele estava lecionando. Ele diz assim, que eram cristãos. Spurgeon, um pastor, ele diz assim: caros soldados, companheiros meus, somos poucos e temos violenta luta diante de nós, portanto, é preciso fazer que cada homem renda o mais possível e seja estimulado até o ponto máximo das suas energias. Portanto, quanto a você, em suas qualificações pessoais, dou-lhes este conselho: sigam avante, avante nas conquistas pessoais, avante nos dons e na graça, avante na capacitação para a obra e avante no progresso de amoldagem à imagem de Jesus. Avante. Ele diz, olha, nós somos poucos. E por isso aqui, nós precisamos nos dedicar o máximo possível. Pedro, nós somos poucos, por isso que você precisa render o máximo possível. Nós somos poucos, Marcos. Nós somos poucos, Helena. Nós somos poucos, Jô. Por isso que cada um de nós precisamos render o máximo. O máximo. Então o que você vai ter que fazer? Orar, ore, busque. Busque crescer nos seus talentos pessoais. Busque crescer na sua integridade, nos seus valores morais. Busque crescer nos seus talentos. Busque crescer no seu comprometimento com a igreja. Busque crescer. Renda o máximo possível. Renda o máximo possível. O que você está fazendo? O que você está fazendo hoje para a igreja? Como que você tem servido ao reino de Deus? Dá para melhorar o seu rendimento? Dá para melhorar o seu rendimento? Então, renda ainda mais. Busque desenvolver ainda mais. Se cresça ainda mais. Crie meios de você crescer ainda mais. Porque assim, irmãos, você vai ficar cada vez mais parecido com Jesus. Você será a imagem de Jesus. Jesus não é aquele que é voluntário. Jesus não é aquele interesseiro que só faz aquilo que para ele é bom, aquilo que para ele é importante. Jesus não é esse cara. Jesus é aquele que se dedicava. Jesus é aquele que lava os pés dos discípulos. Jesus é aquele. Então nós, como discípulos do nosso Senhor, precisamos nos dedicar. Aqui eu quero fazer uma indicação de um livro para vocês. Tem esse livro aqui, ó. O Livro dos Mártires, do John Fox. Esse livro, ele vai contar a história de vários cristãos ao longo do tempo que morreram, ou que foram perseguidos, ou que sofreram muito por causa da sua fé. E esses homens aqui, eles não abandonaram, eles não saíram do barco, eles fizeram isso aqui, ó, renderam o máximo possível. Eu indico essa leitura para você. Esse livro aqui ele é barato, se você comprar na internet, aqui tem as livrarias. Compre esse livro, isso aqui é o preço de um X-Bacon que você come, abra a mão de um X-Bacon e compre esse livro.
Leia. Aí você vai ver como que foi difícil a gente chegar até aqui. Quantos cristãos teve que morrer para a igreja chegar até aqui? Hoje a gente olha para o Brasil e fala assim, nossa, o Brasil, né, é um país que a maioria é cristão, tal, você tem liberdade religiosa, é tranquilo, você vai na igreja, ninguém te persegue, é uma paz, é uma bênção, tal. Irmãos, você, ao ler esse livro, você vai perceber quantas pessoas morreram para você ter essa paz que você tem aqui no Brasil hoje. E eu percebo que algumas pessoas não conseguem realmente vestir a camisa de uma igreja, se envolver com a igreja local, participar, porque eles ignoram, eles não têm conhecimento dessa história. Eles ignoram o sacrifício, o preço que milhares de homens na história pagaram. Aí a gente ficou o quê? Mimados. Aí a gente não quer pagar preço nenhum. Entendeu? O máximo que a gente quer é o quê? É ir na igreja no domingo. E assim, se o pastor passar 5 minutos do horário, acabou minha paz também. Acabou minha paz. Aí você vai ler esse livro aqui. Aí você vai ver como que é o negócio. Aí você vai ver aqui, irmãos, homens, pastores, jovens. Tem uma história de um jovem de 20 anos aqui. Coisa assim, coisa mais linda e triste do mundo. Homens que pagaram preço. Homens que pagaram preço. Então eu indico essa leitura. Sempre nos ajuntamentos a gente vai estar indicando aqui alguns livros. Leia. Leia para você comparar como que era alguns cristãos de alguns séculos atrás e como que a gente está hoje, como que você está hoje. Porque quando você não compara, aí você acha que você está abafando geral, que você está fazendo demais. Nossa, porque eu vou no ajuntamento e vou no culto. Eu sou um crente, olha, impecável. Irmão, é até vergonhoso para nós. É até vergonhoso. Então, leia esse livro. É uma leitura aí que quase que obrigatória. Todo cristão tem que ler isso. É pesado em algumas partes, se prepare para isso. Mas é uma realidade que muitos crentes enfrentaram. E eu tenho certeza que isso vai despertar o seu coração. Então, o meu objetivo nessa noite é simplesmente fazer você sair dessa zona de conforto. É você sair desse comodismo. É você começar a não ser uma pessoa que está acostumada a fazer as coisas que nem a maioria faz. Se você pegar os cristãos brasileiros, a maioria dos cristãos brasileiros fazem a coisa de qualquer jeito mesmo, faz a coisa mal feita, faz a coisa do jeito que dá, não quer saber de muito comprometimento. Mas eu acredito que se você está aqui hoje, se você está ouvindo o que está sendo dito hoje, é porque de algum modo o Espírito Santo quer despertar você, para que você se levante. E não importa a sua idade, que eu já estou velho demais, que eu estou novo demais, não importa a sua idade. O que importa é o seu coração. É o seu coração de deixar de ser voluntário e começar a ser chamado. Qual é o meu compromisso? Meu compromisso é a recepção. Meu compromisso é o louvar. Eu fui lá, o meu compromisso é ajudar a limpar a igreja. O meu compromisso é pregar, o meu compromisso é ensinar, o meu compromisso, não sei. Talvez algumas coisas vão surgir na igreja por meio de você. Talvez a igreja nem tenha algumas coisas, porque está justamente faltando você se levantar para começar a fazer. Então, a minha oração nessa noite é para que você saia daqui hoje, nessa terça-feira maravilhosa, terça-feira que está um friozinho aí abençoado, para que você saia daqui hoje com o desejo no seu coração de não ser um voluntário. Voluntário normalmente é medíocre. Voluntário normalmente é medíocre. Agora, quando você tem esse senso de responsabilidade, sabe que o Senhor te chamou, aí você leva o negócio a sério. O meu objetivo é que você leve aquilo que Deus colocar na sua mão, o seu ministério, o seu chamado a sério. Amém?